Nós estamos feios, mas, bicho, ontem... Rapaz, Ontem eu fiquei vendo Vasco e Ponte, pelo amor de Deus. Rapaz. Agora, pior que isso, só o Cruzeiro, cara. Nossa, o Cruzeiro... Você viu o cara da TV Cruzeiro? Ele narrando o jogo, aí quando sai o quarto gol, chutou... pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira. Aí ele levantou, quem é que aguenta uma coisa dessa, gente? Ele não aguentou. Eu dei uma olhadinha no YouTube lá, viu? Sim. Pra ver o Rio Branco um pouquinho, né? Você tá animado, hein, cara? Você tá assistindo o jogo. Você tá assistindo o jogo do Vasco, do Cruzeiro, do Rio Branco. Aí tentei ver o Curitiba e o Botafogo, mas daí falei, aí já é demais. Né? Aí já é muito. Mas fica tranquilo, hein? A tendência é piorar. Fica tranquilo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala galera, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos de volta com mais uma edição do FolhaCast Futebol Clube, soltando a edição na terça-feira, porque no final de semana o jogo do Londrina, às 11 horas no último sábado, ia ficar muito em cima de soltar um podcast antes do jogo. E desatualizado também. Tanta coisa que aconteceu nesse final de semana, a CBF em ebulição, o Londrina perdendo o jogo com arbitragem muito ruim, e então a gente decidiu fazer um podcast já falando de tudo isso, né? Já no início dessa semana, e lembrando que já vai ter jogo no meio da semana. E aí, Lúcio, beleza? Muita coisa no final de semana, né, bicho? Beleza, Diego. Grande abraço aí. Pois é, rapaz, tá pegando fogo aí a CBF, né? O caldeirão da CBF tá fervendo. E a cada dia e a cada novo capítulo dessa história aí do caboclo, a gente fica de cabelos em pé. Eu não tenho muito cabelo, né, Diego? Mas o pouco que tem fica em pé, fica né, arrepiado, né? Rapaz, é impressionante, né? É muita baixeza, né? É muita baixeza. É um nível muito baixo. Muito baixo. É o que a gente tem ouvido aí, né? O que a gente tem acompanhado, tem lido. As denúncias, né? São coisas... que a gente... Difícil de você imaginar, né? Um cara que comanda o futebol brasileiro desse nível, né? Então é complicado, realmente é muito, muito complicado. Isso tudo mostra... Se tem um fator positivo nisso, né? Que a gente pode tentar tirar, é justamente a grande população aí que não acompanha muito futebol, que fica às vezes alheio ao que acontece nos bastidores do futebol, ter uma dimensão do nível das pessoas que comandam o nosso futebol. Né? Nossa, mas esse cara era presidente? Pois é, mas teve Ricardo Teixeira, que foi preso por outras coisas, né? Del Nero, né? Marco Paulo Del Nero, que não pode nem sair do Brasil para não ser preso. O outro lá, o José Maria Marim, tão corrupto quanto os outros também, foi preso nos Estados Unidos. Quer dizer, esse é o nível da cartolagem que comanda o nosso futebol. Se serviu para alguma coisa esse episódio deplorável aqui no podcast, na minha opinião foi isso, jogar a luz um pouco para as pessoas verem o nível que tem a CBF, e ainda mais agora as pessoas ali tentando mais uma vez politizar, como tudo está acontecendo no país, né, Lúcio? Também tentando politizar o ambiente da seleção brasileira. Envolvendo aí o Tite, né, os jogadores, impressionante, né? Impressionante. Infelizmente, a trajetória dos presidentes da CBF não é coisa barata, não. Não é. Bom, nós vamos falar dessa seleção, mas um pouquinho mais para frente. Vamos começar o nosso podcast, como sempre fazemos, falando do Tubarão, do mais querido. O Londrina, que sofreu a sua primeira derrota na Série B no último sábado, havia empatado na estreia contra o Brasil de Pelotas, já começa a acender o sinal de alerta, é muito cedo, mas é aquilo, né? Para times como Londrina, que estão aí na competição tentando, num primeiro momento, evitar o rebaixamento, todo ponto é importante, nós falamos isso no último podcast. Preocupa a situação por conta disso. 2 adversários, entre aspas, porque essa palavra não existe, ganháveis, e o Londrina não venceu. Agora, na minha opinião, o Lúcio vai falar disso também, uma análise é que o time foi muito ruim, foi muito mal, né? A atuação foi muito ruim, a defesa batendo cabeça de forma bizarra, quase provocando gols contra, né? Falta de criatividade, falta de poderio ofensivo, tudo isso a gente viu contra o Brusque. Mas é preciso dizer também que o erro da arbitragem no gol do Brusque, claramente impedido, determinou o resultado. Né? Foi 1-0 o jogo, o Brusque só fez esse gol, um gol impedido. Né? A gente pode até questionar também a questão do pênalti que o Londrina pediu, que na minha avaliação também foi. A bola bateu no braço do jogador do Brusque dentro da área, na frente do juiz. Então são duas análises. A gente não pode esconder os erros do time, que foram muitos, mas também colocar sim na conta da arbitragem
também esse resultado, que é muito ruim para esse início de caminhada, né, Lúcio? O que você achou da partida? É isso, não, perfeito, né? O árbitro foi o José Ricardo Vasconcelos, Isso. né? José Ricardo Vasconcelos. Pedi pro Lúcio tentar pegar o nome dele para eu não esquecer que ele fez eu xingar muito ele. E o auxiliar, né? O Maxwell Rocha Silva, né? Que era o auxiliar número 2 que corria por aquele lado lá no primeiro tempo e que não marcou um impedimento escandaloso. Escandaloso, né? Visível na TV você já via, né? Claro, ali não precisa de VAR, não precisa de replay, de tira-teima, não precisa de nada, né? Exatamente. Era um lance muito fácil, né, de ser marcado, ele estava muito mal posicionado, isso o prejudicou, mas mesmo assim, né? Então, um impedimento clamoroso, né? Uhum. Eu acho que a análise é isso. Sabe por quê, Diego? Claro, quando você tem um erro de arbitragem desse tamanho, e ele é decisivo no jogo, e ele foi mesmo, porque até tomar o gol, o Londrina não fazia um mau jogo. O Londrina não fazia um mau jogo, sim, apesar assim, de alguns vacilos ali defensivos, né? A gente já tinha tido aquele vacilo do Thalisson e do César, que a bola foi na trave, né? Mas assim, o Londrina ele não fazia um mau jogo, porque o Londrina estava bem posicionado, estava marcando lá na frente, né? Estava agredindo o adversário, estava trazendo algumas dificuldades na saída de bola para o Brusque. Então, o Londrina realmente não era um jogo espetacular, mas o início ali, os 20 minutos iniciais do Londrina, eles deram uma boa perspectiva, né? Deram uma boa impressão. O time tentando pressionar o adversário, tentando sufocar ali o adversário, né? Como normalmente a gente espera o time, principalmente dentro de casa. E aí, quando sai o gol, com 23, 24 minutos, aí o Londrina se perdeu completamente. Talvez até em razão da situação que saiu o gol, né? Tomar um gol sempre é ruim, né? E aí, quando você toma um gol que todo mundo viu que estava irregular, talvez isso psicologicamente interfira ainda mais. E o Londrina se perdeu completamente depois do gol. No entanto, que o Brusque poderia ter feito 2 até 3-0 no primeiro tempo, né? Porque aí o time se descontrolou, houve um erro ali do Lucas Costa, houve uma outra jogada muito parecida com o lance do gol também, ali nas costas do Luiz Henrique, que o César até foi driblado, quase saiu o gol, enfim. O time se perdeu, né? Se perdeu completamente. E aí, no segundo tempo, assim, né? O Londrina teve posse de bola, o Roberto voltou pro segundo tempo já com 3 mexidas, depois, pouco tempo depois, já colocou o Adenilson em campo também, mas aí faltou criatividade, né? Faltou poder ofensivo, o Londrina incomodou muito pouco o goleiro adversário, né? O Londrina ficou com a bola, mas pouco soube o que fazer com ela, né? E o Brusque até foi perigoso nos contra-ataques, né? Chegou a ter um outro gol anulado, né? Que realmente estava impedido e tal. Chegou a ser perigoso, sim, no segundo tempo. Então, o time realmente, depois do gol, se perdeu e não conseguiu mais voltar para o jogo, não. É uma coisa inexplicável, né? Você levar um gol de um Brusque, um adversário no máximo mediano e do mesmo nível do Londrina, no máximo, e você se perder se descontrolar desse jeito, já atesta muita coisa. Eu achei assim que o Fonseca, quando ele fez uma clara opção, né? Já tínhamos comentado aqui que ele pouparia alguns jogadores já visando o jogo contra o Operário. Eu só achei que quando ele fez as outras mudanças para refazer aquele início de jogo, ele demorou, acho que talvez, para substituir o Mossoró, principalmente. A gente jogou sem um 10, acho que boa parte do jogo, enquanto o Mossoró esteve. Infelizmente, o Mossoró não foi bem. É só o primeiro jogo, né? A gente tem que dar tempo, na minha avaliação, mas achei que foi um fator negativo. O Matheus Bianchi errando muito também. Achei o Salatiel, mais uma vez, muito apagado e às vezes errando passes simples também ali na frente. Pouco acionado, porque também faltou um trabalho de meio. Enfim, a gente fazendo uma análise aí do time, independente do erro da arbitragem, realmente o Londrina, depois do gol, apresentou muito pouca coisa, né? O Caprini até fez uns lances agudos no primeiro tempo, ali pela esquerda. Começou bem, né? Começou bem. Mas depois também foi uma peça bem apagada no jogo. Também acho que é mais um jogador que tem que se dar tempo, sim. A gente viu o Caprini na Série C, sabe do que ele é capaz. O próprio Mossoró também, né? Eu acho que é muito cedo para queimar esses jogadores. Mas, de qualquer forma, foram um estresse muito abaixo daquilo que a gente esperava. E mais uma vez, o que mais me preocupa, cara, é sempre isso. O Londrina demorando para fazer seu jogo, tendo dificuldade para fazer seu jogo. E quando você não conseguia, quando o Londrina não articulava nenhuma jogada mais aguda, o time chuta muito pouco também, né? E isso acaba pecando, o time acaba às vezes perdendo jogos também por causa disso. Você não tem uma articulação de jogada, mas também você não chuta.
Agride pouco, né? Agride pouco, fica um time ofensivamente muito pouco. Quando você, principalmente você joga em casa, mas você agride pouco o adversário, o rival se sente confortável em campo, né? Porque não tem aquela pressão, né? Não tem aquela... Você exigir do goleiro fazer 2, 3, 4 defesas e tal. Então, acho que você tem razão, é mais ou menos por aí mesmo. Em relação aos novos jogadores, eu acho que a tendência é esses atletas crescerem de produção. Eu acho que são jogadores com potencial e acho que são jogadores que vão dar uma qualidade melhor para o time com o passar dos jogos, óbvio que é normal, né? Esse tipo de entrosamento e tal. Sim. Acho que o Ricardo Luz, acho que ele vai ganhar a posição agora na lateral direita, até por ele ser mais experiente que o Thalisson. O Thalisson não fez um jogo ruim lá contra o Brasil, mas achei que no sábado ele foi mal. Foi muito mal. Nervoso, né? Até tomou um cartão amarelo numa entrada forte lá. E aí teve aquele lance, né? Que ele ficou na indecisão com o César. E ele até acabou cabeceando para trás, né? E a bola foi na trave, ele quase marcou o gol contra. Então não fez um bom jogo, não. No entanto, que ele foi até substituído já no intervalo. Mas acho que são jogadores que podem evoluir. O próprio Tarek, né, ali no setor de meio campo, obviamente que isso requer um tempo. Agora, um outro detalhe, né, Diego, que a gente tem que ressaltar e que o Roberto Fonseca chamou a atenção, né, e na verdade ele reclamou depois do jogo, a semana do Londrina foi prejudicada por um planejamento ou pela uma falta de planejamento, né, porque... Da Federação Paranaense. Caso, da Federação, né, da Federação Paranaense. E acho que o Londrina bobeou também, né, na questão de... Primeiro que, assim, o Londrina não devia ter aceitado lá atrás, quando a Federação marcou o jogo contra o Operário. Exatamente. Sabendo que 2 dias antes ele teria um jogo pela Série B. Então, e, não tinha, e que também, aquilo que nós comentamos, e não tinha sequer marcado outro jogo de volta nas quartas de final, né? Que não está marcado até hoje. Exatamente. Então, assim, acho que o Londrina, primeiro ele não deveria ter aceitado, e depois ele demorou para reclamar, né? Porque, assim, o Londrina, eu não sei se caiu a ficha, aí eles foram ver a tabela da Série B, o Londrina tinha jogo, o Operário não tinha. O Londrina começou a reclamar disso na quarta-feira da semana passada. E aí a federação, aquela coisa toda, a federação mudou o jogo na sexta-feira à tarde e o Londrina já tinha encerrado a preparação dele da semana na sexta-feira de manhã. É o que o Roberto falou, olha, eu treinei durante a semana 2 times, um para jogar no sábado e um para jogar na segunda. Aí você chega no dia do jogo, muda, como é que eu ia tirar aqueles jogadores que treinaram a semana inteira para jogar no sábado? Como é que ia tirar os jogadores do time, né? Se eles treinaram a semana toda? Então, obviamente que, né, se tivesse jogado o Adenilson, o Safira, provavelmente eles seriam titulares. Não sei se mudaria a história do jogo, mas enfim, o Londrina teve a sua semana prejudicada. Prejudicada porque faltou um planejamento, faltou uma organização aí por parte da federação, que também não é novidade para ninguém. Não, de jeito nenhum. Mas, de qualquer forma, isso atrapalhou um pouco os planos do Roberto Fonseca e realmente interferiu, sem dúvida, em determinados momentos aí no jogo. Teve gente até que questionou comigo, poxa, mas se o jogo vai ser só quarta-feira, por que poupou? É justamente por isso, essa é a explicação, né? A ideia, o Fonseca vinha treinando com o time pensando num jogo de seguido, de sábado e de segunda. Aí ficou muito em cima para você desfazer isso, né? Enfim. Vamos ver então o que o Fonseca falou, Lúcio, depois do jogo? Ele comentou a respeito das dificuldades, né, que o time teve e falou também da arbitragem no jogo. Bom, primeiramente nós tivemos tempos distintos, né? Até o gol que nós tomamos, nós estávamos em controle do jogo, tanto é que o adversário não tinha tido chance, o volume muito bom, eu acredito que isso dentro de casa é um fator preponderante para uma equipe buscar resultados, né? E nós tivemos. Agora, nós temos que ter e dar moral para a defesa, que ela estava num posicionamento, deixou o atacante impedido e, infelizmente, tomamos o gol. E aí, após, nós tivemos, sim, um desajuste, né, que é uma coisa normal, desestabiliza, né, psicologicamente, depois ali do gol que nós tomamos. E aí, até a gente retomar, nós acabamos demorando um pouco, mas a gente sabe que isso é uma coisa que ela pode acontecer, não deve. Tivemos aí nesses 2 jogos 2 adversidades que com certeza nos atrapalharam e, coincidentemente, nos 2 jogos aí nós tivemos esses tópicos aí que acabaram tirando pontos importantes na vida do Londrina. Resumiu a arbitragem como caótica, né? Caótica, ele foi até diplomático, né? Foi muito ruim a diplomática, mas realmente a arbitragem foi
foi muito ruim. Aliás, né, Diego, o jogo do Curitiba também teve muitos problemas de arbitragem. O pessoal reclamou lá. O Curitiba foi prejudicado mesmo, né, no jogo contra o Botafogo. E acho que aí a gente vai naquela tese, né? Não dá para uma Série B de Campeonato Brasileiro, no estágio que nós estamos, não ter o árbitro de vídeo. Claro. Ainda mais nessa que está sendo chamada a mais difícil de todos os tempos, né? Sem dúvida, né? E assim, né, Diego, com todo o dinheiro que tem a CBF... exatamente. Assim, não tem desculpa razoável para uma Série B não ter árbitro de vídeo. Não é falta de dinheiro. Não é o problema, não é dinheiro. O presidente não ofereceu 12 milhões para a menina não contar o assédio dele? Então, olha, deve ter coisa nessa conversa, hein, rapaz? Eu desistimaria. Porque assim, não querendo julgar o cara, mas... Eu não acredito que ele ia tirar 12 milhões do bolso dele, viu? Provável, né? Então. Sem dúvida. Então não é falta de dinheiro, né? Então não é falta de dinheiro na CBF para você não ter um VAR numa Série B. Falta interesse, falta vontade, né? E essa rodada ficou muito claro de que é preciso uma mudança, né? Por parte da CBF. Claro. Não dá, em pleno 2021, a gente ter jogos decididos, como no caso do jogo do Londrina, no lance ridículo daquele. Né? Exatamente. Bom, o Lúcio falou aí da questão do jogo do Curitiba. O Curitiba que é o próximo adversário do Londrina na Série B, no próximo domingo. O Lúcio estava comentando até com você antes da gente começar o podcast, eu assisti um pouco ao jogo do Vasco, né, que foi no sábado, no domingo à tarde, contra a Ponte Preta, e na sequência vi um pouco também, boa parte, aliás, dos dois jogos, do Vasco, Ponte Preta e Cruzeiro e CRB. O Vasco empatou e o Cruzeiro perdeu em casa para o CRB, segunda derrota seguida do Cruzeiro. Rapaz, triste, hein? A situação desses dois grandes aí, a do Cruzeiro é muito pior, né? Porque o time é muito inferior tecnicamente, por exemplo, do que eu vejo o time do Vasco. Mas muito pobres os dois times aí, os dois grandes da Série B, que seriam cotados aí para subir esse ano, vão penar, viu? Pelo menos nesse início do campeonato aí vão penar muito. Os dois, inclusive, nesse momento, na zona do rebaixamento, né? Exatamente. Claro, só 2 rodadas, obviamente, né? São times que mostraram muito pouca coisa, né? Eu concordo com você, eu acho que o Vasco, ele tem uma condição técnica de evoluir. Depois daquela derrota pro Operário, o Cabo, né, o treinador, ele na entrevista coletiva falou, olha, o Vasco ainda não entendeu o que é uma Série B. Tudo bem, que o Vasco já tá pela 4ª vez. Já era para ter entendido, né? Mas acho que ele quis dizer com os próprios jogadores e tal, né? Sim. Aquele entendimento do que é uma Série B. Então, e ele sabe muito bem o que é uma Série B, né? O Marcelo Cabo. Já foi campeão da Série B, né? Pelo Atlético Goianiense. Então, assim, acho que tecnicamente o Vasco é um time que pode evoluir. Agora, a situação do Cruzeiro é difícil, hein? Difícil, cara. Porque, assim, você olha a escalação do Cruzeiro, com todo respeito, né? Você não vê nada de diferente, né? Tirando o Fábio, né? Tirando o Fábio, que é o goleiro, que aliás não jogou, né? Estava suspenso. Ele tinha sido expulso na primeira rodada. Isso. É um time que não tem nada de excepcional, né? Então, vai penar muito. Penar. Até porque chama atenção no caso do Cruzeiro, muito mais do que do Vasco, porque o Vasco pegou um Operário que a gente sabe que tem time para brigar, não sei se sobe, mas tem time, pelo menos na formação, tem um time para subir, para brigar, para subir. E uma Ponte Preta que não é nada daquilo, mas também está sempre ali, né? Brigando, sempre chegando ali, muito próximo do G4. Agora, os dois times que o Cruzeiro enfrentou nas primeiras rodadas, tanto o Confiança quanto o CRB, são times que vão, no máximo, ali brigar para ficar no meio da tabela, né? Então, assim, é isso que chama atenção nessas derrotas do Cruzeiro. E ontem, um agravante também do Cruzeiro, aliás, no domingo, o Rafael Sobis, que é uma das estrelas do time, né? Saiu bravo com a substituição, né? Chutando garrafinha de água, dizendo, o cara tirar o cara que tá jogando bem só pode estar de sacanagem, falou isso, né? Que é um técnico muito novo, o Felipe Conceição do Cruzeiro, já reflete um pouco o clima que tá o time, né? Porque assim, o Cruzeiro já vem de uma pressão do próprio Campeonato Mineiro, né? Que não conseguiu chegar na final, né? Perdeu pro América, e é isso, né? E aí você pega um treinador jovem, um treinador sem tanto lastro e sem tanto nome, acumula aí 3, 4 resultados negativos, a pressão realmente fica muito grande. Bom, na Série B, os 4 primeiros, claro, 2 rodadas apenas disputadas, sem computar, a gente não está computando aqui o jogo da segunda-feira à noite entre Vitória e Náutico, mas o G4 no final de semana, com o Brusque em primeiro com 6 pontos, Brusque 100% de aproveitamento, Guarani em segundo 4, Botafogo 4, Goiás 4. Na zona de rebaixamento, CSA, Vasco, os dois com 1 ponto, Londrina também com 1 ponto, né?
Avaí e Cruzeiro, mas aí não estou computando, o Avaí venceu o Vila Nova, né? Então o Avaí já saiu da zona de rebaixamento. Fez 3 pontos. Entrou o Londrina, né? Entrou Londrina, né? Entrou Londrina. Londrina, CSA, Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro, o único que não conseguiu pontuar ainda nesta Série D. Na próxima semana já tem jogo, como eu disse, o Londrina e Coritiba lá em Curitiba. Mas antes disso, é importante a gente ressaltar, nesse meio de semana, nesta quarta-feira, o primeiro jogo da semifinal Londrina e Operário. O Operário que perdeu de 5 do Guarani, caiu um pouquinho do salto, mas eu ainda acredito que o Operário é mais favorito, né, Lúcio, nesse duelo contra o Londrina na quarta-feira, pela primeira semifinal aí do Paranaense. Até pela campanha, né, que o Operário fez no Campeonato Paranaense, né, e assim, acho que o Operário, ele tem um elenco mais encorpado, porque o Operário, na verdade, diferente do Londrina, ele só tem 2 jogadores que não podem jogar no Campeonato Paranaense, que é o Renier, o zagueiro, e o Pimpão, né, o Rodrigo Pimpão. Que foi o último reforço a chegar aí para a Série B. Então, são só esses 2 jogadores. Né? Então, assim, o Operário vai ter praticamente o time que está jogando a Série B para essa partida aí do Paranaense, né? E o Londrina, claro, não pode contar com vários jogadores aí, né? Caprini, enfim, Mossoró, Tarek, toda essa rapaziada aí não está inscrito no campeonato estadual. Agora, o Londrina, a reta final dele no Paranaense é muito positiva, né? Foi muito positiva. Sim. Então, assim, o Londrina vem de um 3-0 contra o Cianorte, jogando fora de casa e que garantiu a classificação. Então a gente teve essa parada aí que talvez para o Londrina não tenha sido interessante, mas eu acho assim, que o Operário pode até ser considerado ter um certo favoritismo no confronto, mas acho que o Londrina tem condições aí de ganhar esse primeiro jogo aqui e daí você transforma a situação, né? Então, se atrapalhou a preparação da semana passada, essa mudança para quarta-feira deu 2 dias a mais aí para o Roberto, né? Para descansar todo mundo. E aí ele vai colocar força máxima, né? Vai colocar todo mundo que estava jogando aí no Paranaense. A única exceção é ali na lateral direita, né? Que estava jogando o João Carlos, ele já foi embora, vai ter que entrar o Luan, que já fez outros jogos também como lateral aí ao longo do campeonato. No mais, é o time que, provavelmente, o time que o Roberto colocaria em campo no sábado, né? Se não tivesse essa indefinição do jogo. Ele colocaria esse time, então é o que, basicamente, é o que tem de melhor o Londrina hoje aí para encarar o Operário na quarta-feira. Vai ser às 4 horas da tarde, nesta quarta no Estádio do Café. O jogo da volta não está confirmado ainda, né, Lúcio? 6 de julho. Já foi confirmado agora, então? 6 de julho, 6 de julho. É uma terça-feira, Tá, a volta vai ser, então, mês que vem, lá em Ponta Grossa. E o jogo do Londrina contra o Coritiba pela Série B, pela terceira rodada, vai ser neste domingo, dia 13, às 6h15 da noite. Bom, sobre Série B é isso. Algum time que chamou a atenção aí, Lúcio, nessas 2 primeiras rodadas? Olha, eu assisti o jogo, achei bem competitivo o time do Avaí, apesar que o Avaí tinha perdido na primeira rodada para o Curitiba, mas ele tinha jogado o time reserva né? Contra o Curitiba. Acho que o Avaí é um time que vai crescer, tem jogadores experientes, né? Campeão catarinense, eu acho que é um time que daqui a pouco vai estar na parte de cima da tabela. O CRB fez um bom jogo contra o Cruzeiro, né? Fez time bem arrumadinho, né? É o Alan Al, né? Alan, lá do CRB. Mas acho que ainda é muito cedo, né? Tem muita coisa para acontecer, tem muito time se ajustando ainda, os reforços ainda estão chegando, então acho que tem muita coisa para que. Acho que pelo menos mais umas 4 ou 5 rodadas aí para a gente ter uma ideia um pouco mais formada dessa Série B. Agora, o Londrina tem que pontuar lá em Curitiba, não pode perder não, porque senão a coisa já começa a ficar mais complicada. Começa a complicar. Eu acho que o Goiás é um time que pode dar um pouco de trabalho também. O Goiás foi bem, assistiu um pouco do jogo na sexta-feira contra o Confiança também, né? Exato. Tem um time acertado. Bom, vamos falar de seleção brasileira. Teve todo esse rolo que nós comentamos no início do podcast, até porque também vai ter jogo nesta terça-feira pelas eliminatórias, Brasil e Paraguai lá em Assunção, às 9h30 da noite. Só para a gente, então, resumir, acho que muita gente acompanhou, teve esse escândalo que foi detonado na sexta-feira. Uma funcionária da CBF formalizou denúncia na própria CBF, no Conselho de Ética, na Comissão de Ética, contra o então presidente Rogério Caboclo, de assédio sexual. Tem vários áudios. Acho que o acerto dessa moça foi ter gravado, orientada pelos advogados, né, Lúcio? Sim. Ela gravou todos os principais áudios, né, em que o Rogério Caboclo
claramente assedia essa moça dentro da CBF. Todos os áudios, todas as conversas ocorreram no prédio da CBF, ou seja, no ambiente de trabalho, por isso caracterizando aí um assédio, inclusive moral, né, do presidente da CBF, que é um dos caras mais poderosos do futebol por conta do cargo, contra uma funcionária que participava do cerimonial da CBF. Enfim, toda essa denúncia foi formalizada na sexta-feira, juntando com aquilo que nós já comentamos no podcast passado, com aquela polêmica em relação à realização da Copa América no Brasil. Os jogadores eram contrários, o próprio Tite também. O Rogério Caboclo quis bancar isso, usou inclusive uma articulação com o governo federal, aí já politizaram tudo. Então quem estava contrário à Copa América, como os próprios jogadores, já virou comunista, porque tudo que acontece no Brasil hoje, se você é contra alguma determinação do governo, e a vinda da Copa América foi uma decisão do governo federal, você já vira comunista. Então foi tudo, né? Foi esse escândalo pessoal do presidente no ambiente de trabalho, com essa questão política envolvendo a realização da Copa América. Havia a possibilidade da demissão do Tite por conta de todo esse imbróglio, porque o Tite ficou a favor dos jogadores, e a situação acho que tende um pouco a ser contornada mediante o afastamento do Rogério Caboclo no último domingo pela Comissão de Ética da CBF. Quer dizer, tá um cara que está completamente fragilizado, desmoralizado pelas denúncias graves contra ele, e agora acho que o ambiente pode melhorar um pouco, né? Os jogadores já confirmaram nesta segunda que vão atuar na Copa América, né, Lúcio? Sim. O que dá para tirar desse episódio todo, hein? Bom, assim, é o seguinte, né, o Diego, a própria comissão de ética, o presidente da comissão de ética, ele tinha indicado e, na verdade, sugerido ao Rogério Caboclo, ainda no sábado, que ele renunciasse, que ele pedisse licença, na verdade, né? Que ele pedisse licença para que ele pudesse defender, enfim, e a CBF pudesse seguir a sua vida. E ele, o Rogério Caboclo, não, né? E aí ontem, no domingo, no final da tarde, aí então a determinação já que você não quis pedir licença, então nós estamos te afastando do cargo, né? Porque realmente as denúncias são muito fortes, né? E até essa gravação, a denúncia dessa funcionária, ela conta que nesse dia o Rogério Caboclo a chamou 2 vezes na sua sala. Ela foi na primeira vez, e aí o assédio moral, o assédio sexual estava muito forte. Ela, apavorada, ela mandou mensagem para 2 diretores da CBF pedindo ajuda. Um deles já tinha saído da sede e o outro ainda estava na CBF. Certo. E esse diretor que estava na CBF, ele deu um jeito, arrumou lá uma desculpa e entrou na sala como se fosse conversar com o Rogério Caboclo, e a secretária, a funcionária, aproveitou e saiu da sala. O Rogério Caboclo, ele conversou com esse diretor, liberou o diretor, né? E aí chamou novamente a funcionária. E aí, quando ela volta, né, para a sala do Rogério Caboclo, ela decide gravar a conversa, porque ela já imaginava, né? A primeira conversa, ela tinha forçosamente deixado a conversa, e lógico que ela imaginou que enfim, que o nível da conversa continuaria da mesma forma, e aí ela decide, então, gravar, e alguns dos áudios que foram mostrados aí pela TV Globo, né, no Fantástico, e na denúncia ela fala que ela tem outros áudios ainda, né, de outras conversas. Então, assim, é um negócio, aquela situação de você oferecer um biscoito de cachorro. É impressionante. É um negócio... Ela revela o nível dela. É um negócio impressionante. Assim, essa questão da rebelião dos jogadores, né? Essa suposta rebelião, eu acho que, de certo ponto, ela conseguiu algum objetivo, porque de não cancelar a Copa América, obviamente, mas da queda, né, do Rogério Caboclo, porque agora ele não vai voltar mais. Né? Dificilmente, né? Não tem nem... Vai se defender, mas moralmente ele não tem nenhuma condição. Assim, e havia, né, uma insatisfação muito grande por parte dos jogadores, né, do próprio convívio ali. Com a postura do presidente, né? Exato, com a postura do presidente. Então, assim, me parece que a intenção dos jogadores, com esse movimento de ser contra a Copa América, era muito mais para atingir o presidente já desgastado com essa denúncia e também com o comportamento dele no dia a dia, porque, assim, a informação que vem de bastidores da CBF é que o comportamento dele é muito ruim, né? É um cara arrogante, né?
com os funcionários, com os dirigentes de clube, né, com os diretores, né? A gente tem aquele episódio no final do ano passado, quando ele se reúne com os presidentes dos clubes da Série A, e o vídeo dessa reunião, uma reunião virtual, né, foi divulgado também, a forma como ele se dirige aos presidentes, a arrogância, né? Então, assim, tudo isso foi levando a um desgaste muito grande e isso chegou até os jogadores, né? Então, isso chegou até os jogadores. Então, assim, me parece que os jogadores ficaram, assim, satisfeitos com a... Escuta, olha, a Copa América, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, mas pelo menos a gente conseguiu parte daquilo que a gente imaginava, que era a queda do Rogério Caboclo. Então, me parece que é muito isso, e por isso que agora essa decisão mesmo sobre protesto, né? Porque a informação é que os jogadores ainda vão divulgar aí um manifesto, né? Um manifesto, né? Provavelmente vão se colocar contra a realização da Copa América, mas vão jogar, e agora me parece que muito mais satisfeitos aí com essa saída, mesmo que ainda preventiva, esse afastamento aí do Rogério Caboclo. Até porque como eles estão fechados com o Tite nessa questão, porque o Tite deu muito suporte a eles, né? Sim. A saída do Caboclo, a tendência, e o pessoal que cobra a CBF tem informado, né, é que o Tite deve ser mantido, até porque são duas situações, né? O Tite tem duas coisas que nesse momento tornam difícil uma demissão dele e até uma coisa inexplicável. Ele tem o apoio dos jogadores, né? Não só dos jogadores que atuam na Europa, mas de todo o grupo. Ele tem um grupo na mão, isso ficou muito claro lá no jogo contra o Equador, né? Depois da entrevista do próprio Casemiro, e tem resultado. O time está com 100% de aproveitamento na eliminatória. Então é difícil você justificar uma queda do técnico porque ele era contrário a um presidente que está completamente desacreditado, um presidente que se mostrou uma pessoa completamente desqualificada, né? Apesar do presidente ter buscado o apoio de setores do governo federal, inclusive ontem, no domingo, um dos debilóides, do filho do presidente da República, disse que o Tite era puxa-saco de Lula, não sei, comunista, enfim, tentando novamente politizar a coisa. Então ficou uma queda de braço e acho que o que ficou mais importante disso é a união desse grupo, o afastamento de um cara nocivo na CBF, como é o presidente, se mostrou um cara nocivo em vários aspectos, não só por conta desse comportamento completamente repugnante dele com aquela funcionária, mas um cara nocivo à CBF no trato com os próprios diretores de clubes, presidentes de clubes, enfim. E a necessidade de você manter uma seleção blindada de toda essa questão política que se tornou a vinda da Copa América para cá. Pode ser, né, que o Tite decida entregar o cargo e de forma irrevogável na terça-feira do jogo contra o Paraguai. Eu não sei, de repente, com essa mudança de cenário, por isso que foi importante, eu até comentava isso, Lúcio, seria importante que a situação do Caboclo se resolvesse logo no final de semana, né, para dar tempo de repensar, de todo esse ambiente mudar. Né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Né? Não sei se você acha que pode acontecer do Tite sair também. Não. Eu achava que o Tite ia pedir para sair mesmo, diante desse cenário. Agora, concordo, que eu acho que agora, com essa saída do Caboclo, eu acho que aí muda o panorama, né? Muda a perspectiva. Né? Então, eu acho que agora não. Eu tinha uma percepção muito grande de que o Tite pediria para sair. Depois do jogo, enfim, diante de todos esses problemas aí, de todas essas dificuldades. Agora, acho que a situação é outra. Mas, Diego, a gente sempre pediu, né, um manifesto por parte dos jogadores, né, de futebol do Brasil. Né? Então, acho que assim, mesmo sendo só no campo do futebol, né, de qualquer forma, eu acho que foi válida esse movimento dos jogadores. Né? Talvez a gente tenha algum outro capítulo aí, vamos ver qual será o teor desse manifesto e tal, mas eu acho que foi um passo importante. Eu acho que a gente tem que ressaltar também, né, esse posicionamento dos jogadores. Talvez, claro que a denúncia contra o presidente ela é muito forte, né, mas talvez a denúncia isolada, né, uma denúncia que não houvesse esse desgaste do presidente com os jogadores, com a comissão técnica, com a seleção em si, talvez o Caboclo conseguisse se manter um pouco mais no poder. Não, tanto que ele tentou ficar ainda, né? Ele achou que conseguiria reverter essa situação, né? Exatamente. Então, eu acho que a manifestação dos jogadores, ela foi decisiva, ela contribuiu. Então, acho que a gente tem que ressaltar, né? Quando a gente cobra
que os jogadores de futebol do Brasil eles precisam participar mais do extracampo. Exatamente. Porque eles são personagens, eles são pessoas influentes, eles são pessoas que servem de exemplo, né? Pelo que representa o futebol. Então, acho que a gente tem que ressaltar, sim. Eu acho que eles fizeram o que a gente muitas vezes espera, né? E acho que eles contribuíram para esse momento. Quem sabe, apesar da gente acreditar pouco, né, Diego? Quem sabe seja uma ruptura aí por uma nova trajetória de comando da CBF. Quem sabe, né? Quem sabe? Não, perfeito, essa análise perfeita. E de se lamentar, até aproveitando esse teu comentário, Lúcio, o silêncio dos clubes, né? Isso, exatamente. Porque assim, quem é Rogério Caboclo, né? É um cara que é cria do São Paulo, né? Parece que o pai dele foi dirigente do São Paulo. Isso, perfeito. Ele se escorou, ele tem como padrinho o tal do Marco Polo Del Nero, que é um cara que não pode nem viajar para fora do país para não ser preso, por conta dos escândalos de corrupção que foram descobertos nos Estados Unidos ainda, numa investigação dos Estados Unidos, que resultou na prisão do ex-presidente José Maria Marinho. Quer dizer, é um cara muito pequenininho esse Rogério Caboclo para ter um poder desse e os clubes aceitarem, né? Porque precisou uma denúncia de assédio sexual de uma corajosa funcionária da CBF para tirar um cara desse do poder. Que contribuição esse Rogério Caboclo no futebol deu? Primeiro para chegar até a presidência da CBF e depois para continuar fazendo o que fazia, que nem você mencionou, ele destratando presidentes de clubes em reunião virtual, porque ele achava que ele mandava, porque ele é o presidente da CBF. Quer dizer, tá tudo errado, né? Então houve essa reação positiva, assim, né? Eu concordo com você, dos jogadores, acho que muito importante, tomara que seja um divisor de águas mesmo, mas a gente tem que lamentar essa omissão, né? Omissão dos clubes, né? Que acabam sendo coniventes com tudo isso, com todos os desmandos que acontecem na CBF, que é uma entidade muito privada, muito fechadinha, mas que trata de um patrimônio nacional, que é a seleção brasileira, né? E ao mesmo tempo os clubes perdem a oportunidade, né, Diego? De não sei, claro, a gente já teve aqui outras tentativas de criação de ligas, Clube dos 13, enfim, essa coisa toda, e parece que a nossa cultura ainda não permite isso, né? Os caras ainda não descobriram que a rivalidade tem que ser dentro de campo, que se você se unir fora de campo é melhor para todo mundo, né? Então acho que isso talvez a gente tenha que crescer um pouco, né, nessa questão nessa questão cultural, mas é uma oportunidade que os clubes perdem, porque assim, a CBF está enfraquecida. Será que não era o momento da gente se unir e da gente cuidar dos nossos próprios interesses? Claro, né? Da gente, de repente, pensar numa liga forte, como existe as grandes ligas da Europa, né? Que os clubes eles têm um produto e eles administram esse produto, né? Eles vendem, eles comercializam. Talvez seria uma oportunidade, mas os clubes omissos, ninguém se manifesta, né? Parece que está tudo bem. Depois não adianta reclamar lá na frente, né? Exatamente. Bom, então é isso. A gente nem vai falar muito de Brasileirão, da Série A. Dá para falar rapidamente antes da gente encerrar o podcast, porque o assunto, sem dúvida, mais importante, além, claro, da participação do Londrina na Série B da Semana do Londrina de Jogos também pelo Paranaense, esse rolo todo envolvendo a CBF e a Seleção Brasileira. Mas só para a gente finalizar, então, Lúcio, falando de Série A, como o Flamengo não jogou na rodada, é normal a vitória do Palmeiras, né, com certa facilidade contra a Chapecoense. De surpreendente, o Corinthians ganha a primeira. Né? Gustavo que não nos ouça. Pois é, o Silvinho ganhou a primeira lá, meio que aos trancos e barrancos e tal, né? Eu não vi o jogo, foi pênalti mesmo, não? Não, o pênalti foi pênalti. O primeiro tempo do Corinthians foi bom, até mereceu 1-0 e depois do segundo tempo aí se escorou muito mais nas deficiências do América Mineiro para conseguir a vitória. De qualquer forma ganhou, né? Dá um pouquinho de trégua ali pro Silvinho que tá só começando, mas o torcedor do Corinthians vai sofrer bastante ainda ao longo do ano. Não tem dúvida. Com certeza. O Fluminense ganhou do Cuiabá, o Fluminense, né, se mantiver o ritmo de Libertadores, pode ser um bom candidato aí a G4 nesse brasileiro também. O trabalho do Roger é bom, né? O trabalho do Roger é bom e o Fluminense tem um time bem ajustado mesmo. O Santos ganhou 3-1, né? Decepção aí pro São Paulo. Enfim, São Paulo, que não ganhou, né? Foi mal, jogou mal, né? No sábado contra o Atlético Goianiense. Decepção o Inter, né? Que tomou 5 do Fortaleza. Rapaz, tomou de 5. O Miguel Angel Ramírez ali balançando, né? Mas depois da cornetada que o Dunga deu nele, né? É verdade. Ser cornetado pelo Dunga não é mole, não. Não é mole. Mas a situação dele lá tá fácil, não. Tá bem complicada. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que, assim,
Da parte de baixo, assim, alguns times que a gente imagina que terão dificuldades, né? Chapecoense vai ter dificuldade, o próprio América Mineiro, o Juventude, né? Que tomou 3 do Atlético. Tomou de 3 do Atlético. Bela vitória. O Jadson marcando gol, hein? O Jadson foi bem, foi o cara do jogo. 2 gols, né? Exatamente. É isso aí. Beleza, então. Aí no próximo podcast a gente vai continuar falando aí desses desdobramentos em relação à seleção brasileira, até porque a Copa América já começa no próximo domingo, né, Lúcio? Dia 13, né? A Copa América começa no domingo e até foi uma indicação da Conmebol e a Argentina já confirmou. Então, assim, e outras seleções devem seguir o caminho. Por exemplo, a Argentina vem só para o jogo, né? Isso, vai ficar concentrada em Buenos Aires, né? Isso, aí vem um dia antes do jogo, joga e voo fretado, vai embora. E outras seleções devem fazer isso também. Foi até uma orientação aí da Conmebol para evitar aglomeração, evitar muita movimentação por aqui. Vai ser uma competição bem diferente do que a gente está acostumado. De qualquer forma, né, ela tá definida, ela vai acontecer e a gente espera que, já que ela vai acontecer, que ela aconteça com os menores efeitos colaterais possíveis, né? Com o mínimo de racionalidade possível, né? Isso aí. É possível a gente exigir isso desse dirigente. Beleza, então. Lúcio, um abraço, voltamos na próxima semana. Até a próxima, um grande abraço. Valeu.